Jesus Cristo, no Sermão do Monte, apresentou para todos nós um grande desafio de nos adaptar à vontade dele, de deixar a vontade dele nos transformar para ser cidadãos, pessoas aptas para o reino dos céus. Ele começa com as bem-aventuranças. E nessas palavras que encontramos nos primeiros 12 versículos de Mateus capítulo 5, ele descreve primeiro a perspectiva da pessoa olhar para si mesma e reconhecer a sua pobreza diante de Deus. Segundo, ele fala sobre a diferença da nossa perspectiva agora como pessoas transformadas pelo Evangelho, olhando para as pessoas ao nosso redor. E quando nós olhamos para esse processo de pessoas humildes, deixando acontecer essa transformação pelo poder de Deus, participando disso, e olhando com compaixão, com amor, com misericórdia para os outros, qual seria a reação do mundo? Nós podemos imaginar que o mundo ia nos aceitar e nos abraçar e gostar de cada pessoa que pensa assim. Mas o que nós vamos ver agora, na última parte desse estudo sobre as bem-aventuranças, os perseguidos. Os perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Esta é a reação que nós esperávamos? Deixando Jesus pegar uma pessoa pobre, transformar aquela pessoa para ser benigna e misericordiosa, esperamos uma reação de rejeição. Essa pessoa humilde chega a Deus, demonstra o amor em todo o seu procedimento para com os outros, e os outros reagem com ódio, com violência, até querendo matar esta pessoa. O discípulo não deve se enganar. Às vezes, hoje, pessoas procuram apresentar a ideia de ser seguidor de Cristo como se fosse só alegria, felicidade e uma vida bem mais fácil do que antes. É mentira. Não é o que Jesus ensina. E não é o que nós devemos ensinar. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que nós precisamos calcular o custo de ser discípulos. Lucas 9, versículos 57 e 58, ele disse: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 14, Jesus também lançou um desafio, quando disse no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33 do mesmo capítulo, ele continuou: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não tem nada fácil nisso. Jesus não tentou nos enganar, dizendo que seria fácil, que não teria nenhum sacrifício, que seria tudo alegria e felicidade. Ele reconhece a realidade que servir a Ele envolve sacrifícios difíceis. E uma das coisas que ele disse é que o mundo odiaria seus discípulos. O mundo até hoje odeia os verdadeiros discípulos de Cristo. Em João 15, versículos 18 e 19, Jesus disse aos apóstolos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. E no versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
O que ele ensina para nós aqui? O mundo reage ao discípulo como reage a Cristo. E muitas pessoas, naquela época, como de fato muitas pessoas hoje, aborrecem Jesus. Porque ele é a luz que o mundo não quer. João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O mundo aborreceu Jesus, que é a luz. E os discípulos de Jesus? Em outra parte do Sermão do Monte, Jesus fala sobre os discípulos, dizendo que nós devemos ser a luz. Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E o mundo aborrece os discípulos porque eles são a luz. O discípulo de Cristo aceita a perseguição. Aceita o sofrimento injusto, seguindo o exemplo de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro citou isso, falando sobre pessoas maltratadas, inocentes. Quando disse, começando no versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Interessante a linguagem que ele usa aqui. Para isto mesmo fostes chamados, ele diz. Fomos chamados para sofrer. E assim o discípulo de Cristo aceita a perseguição, porque ele nega a si mesmo e toma a sua cruz para seguir a Jesus. Até os discípulos do Novo Testamento se regozijavam no privilégio de sofrer por Cristo. Em Atos capítulo 5, versículo 41 diz, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Não é assim que o mundo geralmente pensa, e não é assim que muitas pessoas que se dizem cristãs se pensam, mas é assim que nós devemos pensar. Filipenses capítulo 1, versículo 28 diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto, da parte de Deus. O mundo, olhando para um cristão, aceitando o sofrimento até com alegria, acha aquela pessoa louca. Mas é prova da salvação. É uma evidência que nós estamos de fato servindo a Deus. E depois ele continua no versículo 29. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça, o privilégio, a bênção de sofrer por Cristo. Pensamos assim? Quantas vezes nós reclamamos sobre pequenos sofrimentos? O fato é que quase ninguém assistindo a esse estudo já chegou perto do sofrimento que encontramos na vida dos cristãos no primeiro século. Nós, hoje, achamos que estamos sendo perseguidos quando alguém fala mal de nós. Achamos que estamos sendo perseguidos quando alguém não quer mais nossa amizade. Achamos que é perseguição quando vem alguma separação dentro da própria família. Perseguição no primeiro século implicava na morte. Implicava em perder tudo que tinha. Implicava em ser tormentados e passar anos e anos da vida na prisão. E eles consideravam uma bênção poder sofrer por Cristo. O cristão aceita a perseguição e até reconhece o benefício das provações que vêm na vida.
Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. E no meio de um ambiente religioso hoje, onde muitas pessoas estão procurando livramento total do sofrimento, até aquelas ideias, ensinamentos de alguns dizendo, pare de sofrer. Isso não vem da palavra de Deus, falando sobre a nossa vida aqui, neste mundo. Podemos parar de sofrer quando chegamos a cantar a Deus ao redor do trono dele no céu. Mas aqui nesta vida, vamos sofrer e devemos aproveitar o sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O sofrimento traz benefício de nos aperfeiçoar diante de Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo descreve o sofrimento dele como leve e momentânea tribulação. Passou por vários naufrágios, ele foi castigado com varas, ele foi apedrejado, ele passou anos da vida na cadeia e mesmo assim disse que a tribulação dele foi leve e momentânea, porque ele olhou para a recompensa da vida eterna. E nisso nós achamos também o conforto, na recompensa que Deus promete, a vida eterna para os vencedores. Hebreus capítulo 12 usa o exemplo de Jesus para nos incentivar a suportar as aflições, as perseguições. Diz a partir do versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele apresenta para nós o grande desafio de aceitar sofrimento e perseguição. Mas vale a pena. Vale a pena passar por esse sofrimento nessa vida? Com certeza. Lembrando agora, e resumindo isso que nós temos visto das bem-aventuranças, as bênçãos prometidas, onde ele usa várias expressões para descrever o privilégio da comunhão eterna na presença de Deus. O cidadão do reino dos céus receberá o reino, será consolado, herdará a terra, será satisfeito, alcançará a misericórdia, verá a Deus, será chamado filho de Deus e receberá a recompensa celestial. Bem-aventurado aquele que chega a Deus reconhecendo a sua pobreza espiritual, olhe para os outros com compaixão e misericórdia e aceita a perseguição que vem, aguardando, confiando em Deus, na expectativa da recompensa eterna. Que Deus ajude e abençoe cada um de nós nesta busca do caráter do cidadão do reino do céu.